Boa noite, pessoal, tudo bem? Não sei que horas vocês vão assistir o vídeo, começo boa noite, porque a aula normalmente é à noite, tá? Chegamos no momento crucial da nossa disciplina, onde a gente tem praticamente que falar da nossa última aula, tá? Por quê? Porque hoje nós vamos falar da impugnação, cumprimento de sentença, é um tema derradeiro que trata da defesa do executado num processo de cumprimento de sentença. Nós já falamos do embargo do devedor, que é a defesa do executado num processo de execução de título extrajudicial. E hoje a gente faz essa fechamento, esse encerramento. Tá, podem perguntar por que hoje? Porque se vocês olharem no nosso calendário, semana que vem a gente tem uma última aula. Nessa última aula a gente vai fazer como sempre fez em todas as aulas até hoje, nem todas as disciplinas até hoje. A gente vai ver o que cai na prova, a gente vai relacionar os temas importantes, né? A gente vai esclarecer um pouquinho do trabalho que já está colocado lá e que vocês devem fazer até a data da prova e postar para mim no formulário que já está lá no Moodle para que vocês possam fazer isso. Tá? Então nós vamos bater um pouco nessa situação, vamos rever alguma coisa, vamos conversar um pouco, porque é o nosso último dia de aula. Já deixo avisado de antemão que eu, na semana que vem, eu só vou entrar no horário da aula e especificar esses tópicos, conversar com vocês. Tá? Então a aula vai ser no horário de aula normal e eu não vou gravar, porque eu não vou fazer revisão daquilo que está tudo gravado e já está disponível no Moodle. Tá ok? Então, espero vocês da semana que vem numa aula presencial, mas hoje ainda a gente conversa no horário da aula, porque, como sempre, eu espero alguém aparecer no momento da aula regular. Tudo bem? Então, feitas essas considerações, pessoal, o que a gente tem que falar? Temos que pegar o nosso tema principal, né? O nosso tema fundamental hoje, que é falar da defesa do executado por meio da impugnação. Quando que acontece, pessoal, a defesa do executado por meio da impugnação? Né? O que é isso? Quando funciona? Então, eu vou dizer que a impugnação é a forma de defesa do executado no processo de cumprimento de sentença. Então, quando eu tenho um cumprimento de sentença, que é aquele processo que não é um processo novo, é apenas uma fase de um processo que começou na fase de conhecimento, com a aprovação da sentença e o não cumprimento voluntário por parte do condenado, a gente precisa forçar o cumprimento daquilo, por isso, cumprimento de sentença. Tá? Então, nós vamos falar do cumprimento de sentença, mas como nós estamos assim em princípios consagrados dentro do nosso direito processual, como o contraditório e a ampla defesa, mesmo sendo a execução de algo que você acabou de produzir, de uma sentença que você acabou de montar, de confeccionar, é possível que existam argumentos plausíveis que sejam necessários de ser destacados. Tá? Então, por isso a impugnação, para que você tenha uma forma de defender-se, mesmo num processo que é oriundo de uma ampla discussão, de um amplo contraditório, que foi um processo de conhecimento. Tá ok? E é disso que a gente fala um pouquinho hoje. Tá? Qual é a natureza disso, pessoal? Nós vamos dizer que é importante a gente lembrar que a gente falou dos embargos na aula passada, porque os embargos têm natureza de ação própria, é uma ação de conhecimento própria que é distribuída por dependência à execução, e toda a discussão ampla se trava dentro desse novo processo de conhecimento. Quando nós estamos falando de impugnação ao cumprimento de sentença, é um mero incidente na fase de cumprimento de sentença. Tá? Então, é uma petição, são argumentos que vão ser analisados pelo magistrado. Então, ela é um mero incidente processual. Acontece no meio do processo. Como ela acontece no meio do processo, ela é resolvida por meio de uma decisão interlocutória, né? E que vai ter uma única exceção, que nós vamos pegar lá no artigo 525 do Código de Processo Civil, que é aquela situação onde o juiz dá uma declaração, né? E ele dá uma declaração que pode revertir com autoridade de coisa julgada. Então, nessa situação onde o juiz declara algo relevante, né? Quando tiver por objeto a declaração de existência ou inexistência de débito, por exemplo, alguma coisa relevante, daí o juiz dá essa declaração e essa declaração pode vir a reverter-se de autoridade de coisa julgada material. Tá? Então, única exceção que nós temos, né? Mas mesmo assim ela é um pouco diferente, ela ainda é um incidente processual e hoje nós não temos problema algum em ter decisão de mérito por meio de decisão interlocutória. Então nós vamos ter apenas essa característica diferenciada no nosso processo de cumprimento de sentença. Tudo bem? O que mais? Qual é o prazo, pessoal?
para que isso seja feito, né? Como nós já falamos dos embargos, hoje é muito fácil dizer para vocês que eu tenho um prazo de 15 dias, né? O prazo deve ser de 15 dias e quando a gente fala, né, 15 dias do quê, pessoal? O termo inicial faz muita diferença, né? É, eu vou dizer que o termo inicial começa a contar daquele prazo que foi dado para o devedor, para o condenado no processo de conhecimento, cumprir voluntariamente a obrigação. Então, a hora que ele é notificado, ó, o processo acabou, tá? E você tem um débito de tanto. Desta prazo que ele tem para cumprir voluntariamente, eu conto 15 dias para a apresentação da impugnação, ok? Independente de penhora, independente de nova intimação, independente de qualquer coisa, tá? Então ele vai ser intimado para pagar, tá? Ele não vai ser intimado para apresentar a impugnação. Ele sabe que o prazo flui da mesma forma, ok? Como a gente está dentro de um processo, pessoal, a situação aqui da contagem desse prazo é completamente diferente da forma com que a gente realiza a contagem do prazo no caso dos embargos da execução. Porque quando eu estou falando de embargos da execução, trata-se de um processo à parte, um processo novo. Sendo um processo novo, não faz sentido eu aplicar dobra de prazo porque o sujeito entra com uma ação nova. Agora, quando eu estou falando de um incidente, algo que tem que ser feito dentro de um processo que está em andamento, se existir litisconsórcio com advogados diferentes, sim, aplica-se a dobra na contagem do prazo de impugnação. Tá? É, Da mesma forma, né, já foi falado, mas não precisa garantir o juízo, tá, pessoal? Isso é uma coisa, um reflexo que a gente tem antes da reforma de 2005, já foi muito falado com relação aos embargos, e a gente tem que fazer a mesma observação ao falar da impugnação. Eu apresento a impugnação independente da garantia do juízo. Posso ter garantido? Posso. Mas independente da garantia do juízo, flui o prazo para apresentação da impugnação. O que mais? O efeito suspensivo, né? A regra no processo civil é que hoje em dia não exista efeito suspensivo. Tá? Então, não necessariamente existe efeito suspensivo. Obviamente que a decisão pode vir a receber efeito suspensivo, né? Quando o juiz entender que cabe. Para que isso aconteça, primeiro, a parte interessada tem que pedir, tá? O impugnante tem que, lá na impugnação, abrir um tópico e dizer: eu preciso que o processo seja suspenso, tá? Para que o juiz faça isso, né, tem que existir a garantia do juízo. Então eu posso impugnar, independente de caução? Posso. Mas eu não posso esperar que o processo pare para analisar minha impugnação se não tem garantia. Então, eu apresento uma garantia para quê? Para que eu consiga suspender a marcha processual enquanto eu discuto. E mesmo assim, não é garantido que isso aconteça. Né? O deferimento do efeito suspensivo depende da garantia, mas não é porque você ofereceu a garantia que o juiz vai ser obrigado a deferir o seu efeito suspensivo. Obviamente que eu vou ter que justificar o porquê que o processo vale, eu tenho que mostrar ali que é verossímil a minha alegação, que a alegação é relevante e que ela tem chance de sucesso, e logo por isso justifica seu deferimento de efeito suspensivo na nossa impugnação. Por derradeiro, né, eu tenho que demonstrar qual o dano que eu corro, qual é o dano que eu corro o risco de ter que suportar. Ok? Então eu tenho que verificar e demonstrar que existe um risco, que existe um perigo. A gente costuma falar um dano grave, de difícil ou incerta reparação. Tem que demonstrar que esse perigo existe. Se eu não demonstro que existe perigo, não existe motivo, não existe causa para que o efeito suspensivo seja deferido. Por quê? Porque a decisão que nós estamos executando não é qualquer decisão. É uma decisão que foi resultado de um amplo processo de conhecimento, onde o contraditório foi pleno e ambas as partes tiveram condições de argumentar tudo que imaginaram. Então, o normal é que a gente chegue na fase de cumprimento de sentença sem ter muito argumento para alegar. Tudo bem? Restrições às matérias alegáveis. Então, falamos que isso é restrito, que isso é bastante objetivo, e vamos ver o que comumente se alega em processo de impugnação
ao cumprimento de sentença. Primeiro, falta nulidade de citação. Então, tanto na fase de conhecimento, né, concorreu à revelia, quando na fase de cumprimento. Então, se eu não fui intimado, se eu não fui citado, se eu não estou ciente do processo, isso pode gerar uma nulidade que pode ser alegada por meio do cumprimento de sentença. Se eu demonstro que sou parte legítima, obviamente. Se eu demonstro que o título é inexequível, ele não mantém assim, não é um título que tem exigibilidade, não é um título que pode ser executado por si só, ele teria que passar por um processo de conhecimento para daí tornar-se um título exequível. Então, temos que demonstrar essa situação. Ou que a obrigação não é exigível, né? Inexigibilidade decorrente de declaração de inconstitucionalidade, lógico, né? Se eu declaro que aquilo é inconstitucional, aquilo não vai ser exigível. Se a execução no título não poderia fundamentar a execução, ou se a obrigação ainda não é exigível, são situações todas que vão justificar a impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora incorreta, se eu estou no prazo de apresentação da impugnação e existe uma penhora incorreta ou uma avaliação da mesma forma incorreta, eu posso pleitear a correção dessa medida por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? O que mais? Vou alegar excesso de execução ou acumulação indevidas de execução. Então, o sujeito, eu devo 10, o cara está cobrando 25, ele falou, tem que mostrar como que foi, mostrar que isso é injusto. Tá? Como é que existe excesso de execução, pessoal? Porque ele pleiteia a quantia superior ao título. Eu pego o título, faço um monte de contas e não chego no mesmo cálculo que ele. Então aí tem excesso à execução. E aí vem aquele cuidado que eu falo com vocês quando a gente vai fazer a petição inicial da execução, cuidado para cobrar o que efetivamente é justo, o que é devido, para não cair nesta alegação de excesso à execução. Segundo, recai sobre coisa diversa daquela que é declarada no título. Então no título tem a obrigação de entregar um negócio, os caras vão lá e pegam outro. Normalmente posso entrar com impugnação. Processa-se de modo diferente do que está dizendo no título. O título dizia que tinha que ser um negócio assim, que ia permitir alguma coisa, e na prática acaba não permitindo. Justifica-se, está sendo em excesso aquela execução. Imagine que é uma obrigação bilateral, eu tenho que pagar e ir lá receber. Eu não posso, antes de fazer do cumprimento da minha parte, exigir a parte o cumprimento da parte contrária. Né? Um negócio condicionado sobre condição de um evento futuro, um contrato de seguro, por exemplo. Eu só vou poder cobrar o seguro se eu demonstrar efetivamente que o evento segurado ocorreu. Tá? Então, essas situações todas vão se enquadrar como excesso de execução. Cabe impugnação ao cumprimento? Sem sombra de dúvidas. Sétimo, se for o caso de acontecer incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, incompetência absoluta é aquela que se dá em função da matéria e hierarquia, e incompetência relativa é aquela que se dá em função do local ou do valor. Então, existe qualquer problema relativo à competência, e aqui para nós tanto faz se é absoluta ou relativa, eu vou manejar no processo de execução a impugnação para que eu possa corrigir essa falha. Tá? O que mais eu posso dizer? Qualquer causa modificativa, extintiva da obrigação, desde que superveniente ao julgado, desde que superveniente à ampla discussão que foi produzida nos autos, vai justificar que eu entre com uma impugnação. Tranquilo? Esse rol é um rol taxativo ou ele é exemplificativo? Tá? Muito se discute, né, que para evitar, então qual é o objetivo? Por que a lei enumera as matérias que podem servir como motivo da impugnação? Para evitar que seja rediscutido daquilo que foi discutido no processo de conhecimento. Então, a impugnação não serve para rediscutir aquilo que já foi decidido no processo de conhecimento e que já é coisa julgada na prática para a gente. Então, ele tem um rol taxativo para evitar que isso aconteça. No entanto, né, qualquer coisa nova, qualquer defesa superveniente que não esteja presente neste rol pode ser alegado. Ou seja, tudo que aconteceu após a prolação da sentença e que é relevante
pode vir a ser alegado. Nós arrolamos as matérias para quê? Para evitar que seja tratado coisa que já foi tratado lá antes. Agora, aconteceu algo que não está arrolado, mas que é posterior ao término do processo, pode sim perfeitamente ser justificado a sua argumentação por meio da impugnação ao cumprimento de sentença. Tá? Profundidade da cognição, né? O juiz não vai decidir assim de forma muito rápida, não vai decidir com base em verossimilhança ou plausibilidade do que foi pedido. Por quê? Porque nós estamos diante de uma decisão judicial transitada e julgada. Tá? Mas, se ele achar que é o caso, né, ele pode determinar a produção de qualquer meio de prova que ele achar para sair da dúvida. Tá? Então, não é uma coisa assim que eu junto algo que gera dúvida e o juiz acata. Não, tem que estar muito bem fundamentado. Por quê? Por respeito à coisa julgada, que é uma característica do título que está sendo executado. Né? Por conta disso, todos os meios de prova admitidos em direito podem ser utilizados para que o juiz forme seu convencimento a respeito do julgamento da impugnação. Então, não é comum, mas eventualmente, como a gente está no segmento do processo de conhecimento, se surge algo que tem que ser provado, o juiz determina e faz prova, faz audiência, faz do jeito que for, como no processo de conhecimento, para que ele resolva toda e qualquer dúvida resultante naquela situação concreta. Ok? Então, existe essa situação de uma forma bastante objetiva e o juiz pode fazer. Então, as regras com relação às provas neste momento são exatamente as mesmas regras que se aplicam ao processo de conhecimento no rito comum. Bem? Procedimento. Petiçãozinha simples, né, apresentado no curso do processo. O que eu tenho mais, pessoal? Pode vir a ter efeito suspensivo, dependendo da fundamentação que isso apresente. Pode, dependendo das provas que demandarem, ter uma instrução processual, pode ter que ouvir testemunha, qualquer meio de prova pode ser feito, e quando chega ao final, ela vai ser julgada por meio de uma decisão interlocutória. Se é julgada por meio de uma decisão interlocutória, obviamente já passou a sentença, né? Já passou a possibilidade de uma apelação, o recurso que vai atacar isso vai ser um recurso de agravo de instrumento. Tudo bem? Com relação a matérias supervenientes, pessoal, a gente diz lá que o 525 do Código de Processo Civil trata, no seu parágrafo 11, as questões relativas ao fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquela relativa à validade e adequação da penhora, da avaliação ou dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos prazo de 15 dias para formular essa arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Então, posso usar da impugnação para falar sobre a penhora? Posso, mas a penhora não aconteceu ainda. Quando a penhora acontecer, eu tenho 15 dias para impugnar essa penhora realizada. Daí não chama-se tecnicamente impugnação, mas é uma peça para argumentar, para me defender com relação a esse defeito que existe. Tá? Então, o prazo normal é 15 dias contados digamos assim, do não pagamento voluntário da obrigação. Tá? Tranquilo? Aqui, daí a gente tem outras duas coisas, exceção e objeção da pré-executividade. Isso são matérias diferentes, são coisas distintas, mas que podem ser usadas. E aqui, daí a gente pode dizer, isso pode ser usado tanto no cumprimento de sentença, quanto na execução com título extrajudicial. Por quê? Porque eu posso utilizar essa ferramenta por conta da sua objetividade. Tá? Tem algo assim muito relevante, muito contundente. O cara está me cobrando um negócio que eu tenho recibo, eu tenho a guia paga. Tá? Recebi uma cobrança do imposto e eu tenho a guia paga, o comprovante ali certinho, autenticado. O que eu faço? Eu junto isso no processo. Ok? Mas não tem que fazer embargos? Não, gente. A gente pensa daí para uma questão de simplicidade, economia processual, uma série de coisas. Nós vamos utilizar ou uma exceção da pré-executividade ou uma objeção. Então eu vou alegar algo realmente contundente. Vou colocar aqui as duas para vocês mencionarem. E vou dizer assim, pessoal. As duas são exatamente iguais. O que muda
é a sua definição base, porque ambas podem ser apresentadas independente de penhora, ambas podem ser arguidas por meio de simples petição, né? É, e que ambas não admitem instrução, não pode ter produção de prova. Ela tem que ser um documento, algo que vá junto com a peça justificando. Então eu vou dizer que a objeção, qualquer matéria de ordem pública que o juiz pode conhecer de ofício e que, portanto, não está sujeita à preclusão e que pode mudar o conteúdo da coisa. Então, é uma dívida que não pode ser feita, é ilícito, alguma coisa, tem uma lei que diz algo relacionado àquilo, então nós estamos falando de objeção. Tá? O que, que é? Uma peça simples, que não vai ser, não exige penhora, que não vai ter instrução probatória, e que se tiver que provar alguma coisa, tem que ser por meio do documento anexado a ela. Tá? Isso é uma objeção. E as exceções são matérias de ordem particular que o juiz não pode conhecer de ofício, então, mas que podem ser alegadas da mesma forma, independente de penhora, por mera petição simples, que não vai ter instrução probatória, e se precisar provar alguma coisa, vai ter que esta prova estar junto no processo. Tudo bem? Então, qual que é a exceção de pré-executividade? São matérias que o juiz não pode conhecer de ofício. Por exemplo, o pagamento. Então o cara está me cobrando um negócio e eu tenho recibo, o que eu faço? Faço uma petição chamada exceção de pré-executividade e junto no processo com o recibo. O que é isso? É uma exceção, é uma forma de defesa. Tudo bem? Então, isso é exceção e isso é objeção. E o restante tudo que nós falamos é a impugnação. Então, como que funciona de uma forma bem objetiva, como é que a gente resume a defesa no processo de execução? Se for uma execução com base em título extrajudicial, nós fazemos por meio dos embargos. Se for uma execução com base em cumprimento de sentença, a gente vai fazer defesa por meio da impugnação. Tá? E, eventualmente, tanto num caso quanto no outro, eu posso usar a objeção para alegar uma matéria de ordem pública e posso usar uma exceção para alegar uma matéria de interesse particular que pode resolver o processo. Basicamente, pessoal, com isso a gente termina o nosso conteúdo. É uma aulinha curta, porque o conteúdo é bastante simples, mas vai ficar à disposição de vocês. Semana que vem a gente vem, conversa, tira dúvidas e revisa alguma coisa. Não vai ter aula gravada na semana que vem, porque eu não vou falar de novo aquilo que já está tudo gravado. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, se cuidem por aí, tá?